do versículo de número 14 a 21. Mais uma vez repetindo. Romanos, capítulo 12, versos 14 ao verso de número 21. Diz assim a palavra de Deus: Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver só em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Pai Santo, justo, digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, queremos te pedir que o Senhor venha falar conosco por meio da tua palavra. Nós temos aprendido muito com essa carta tão importante, a Igreja de Roma. Nós temos tanto para crescer em amor, crescermos em vida prática. Por isso queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha mais uma vez falar conosco e me use, apesar das minhas limitações, falhas, porque sou um pecador perdoado, mas que ainda careço muito do Senhor. Queremos te pedir que o Senhor abençoe esse culto. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Nós iremos então continuar de onde nós paramos semana passada. Semana passada nós vimos acerca do verdadeiro amor cristão. Nós vimos que o verdadeiro amor cristão, ele é sincero, ele não é um amor fingido. Nós vimos também algumas atitudes que nós como igreja devemos ter. Que nós não devemos ter inveja um dos outros, mas que nós devemos procurar viver em unidade, em paz, cultivando um ambiente onde que todos nós possamos ser usados por Deus por meio dos dons que Ele capacita a nossa igreja. E aqui, por isso eu deixei separado aqueles versos desses, porque esses versos aqui agora são direcionados não apenas à igreja, não apenas aos nossos irmãos na fé, mas eles são direcionados agora a todos. E isso mostra uma seriedade muito grande que nós devemos ter. Nós também somos chamados a amar os nossos inimigos. O título da mensagem dessa manhã é o chamado à vida cristã. Porque é muito fácil nós amarmos aqueles que pensam igual a nós, aqueles que nós temos um bom relacionamento. É muito fácil nós amarmos familiares, amigos, irmãos da igreja. Agora, aquele colega de trabalho que nós temos dificuldades, aquele chefe que muitas vezes ele não nos trata com a devida dignidade, é muito difícil. Então, na verdade, o amor cristão ele é para todos.
nós temos que realmente rejeitar. Isso nós vamos ver, a questão da vingança. Porque nós vamos, mais adiante veremos que a vingança pertence ao Senhor. Essa exortação de Paulo que ele traz aos romanos, ela reflete também o caráter do próprio Deus. Porque nós podemos olhar aonde isso? Na cruz. Na cruz onde Cristo se entregou por pessoas tão más como nós, rebeldes, inimigos de Deus, que se despejávamos os nossos bens, todo o nosso esforço, seguindo os desejos do nosso coração, seguindo também o curso desse mundo, os ídolos. É isso que nós estávamos fazendo quando Ele nos alcançou, por causa da sua misericórdia. Por isso nós devemos, quando nós olhamos acerca do verdadeiro amor, não há como nós não olharmos para a cruz, não há como nós não olharmos para Cristo Jesus. E esse trecho nada mais é do que um chamado a essa verdadeira vida cristã, uma vida transformada pelo Evangelho, a vida que alguém que nasceu de novo deve seguir. E por isso eu peço que todos agora atentem para o verso de número 14. Verso de número 14. Diz assim a palavra de Deus: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aqui a primeira exortação de Paulo, ela é bem clara. Ela traz já algo que aí fora está fora de moda. Aqui traz que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Até mesmo aquelas pessoas que pegam no nosso pé. Aquelas pessoas que implicam conosco. Aquelas pessoas que nos prejudicam. Aquelas pessoas que fazem o mal. Nós precisamos aprender. Eu sei que não é fácil. É muito bonito eu trazer esse discurso aqui na frente. Todos nós temos muito a melhorar nisso. Mas é isso que Paulo nos chama. E nós precisamos também entender algo fundamental. Que isso é algo que o Espírito Santo de Deus aplica em nós. Não é por meio do nosso esforço, do nosso intelecto, do nosso comprometimento, mas é a partir daquilo que Ele fez em nós, que fez no nosso coração, é que nós podemos reagir dessa forma. Mas, obviamente, muitas vezes por causa do nosso orgulho, nós acabamos tendo um sentimento totalmente diferente. Quando alguém nos machuca, quando alguém costuma fazer algo mal para nós, qual que é a primeira postura que nós costumamos ter? Nós queremos que Deus pegue e, se possível, mande até mesmo aquela pessoa para o inferno direto. É isso que muitas vezes nós pensamos, que Deus destrua os nossos inimigos, que venha calamidade para mostrar que eu sou de Deus e Ele não. Isso é algo terrível. Nós não devemos agir assim. Pensem se Cristo Jesus tivesse agido assim com nós. Porque nós sabemos que nós nascemos mortos em delitos e pecados, mortos espiritualmente, longe, separados de Deus. Nós seguimos o fluxo desse mundo. Pensem se Deus agisse assim com nós. Se Ele olhasse para a nossa vida, para aquilo que passa na nossa mente, no nosso coração, e muitas coisas são ruins, e Ele nos mandasse para o inferno, ou nos destruísse, ou fizesse qualquer outra coisa. Nós precisamos ter cuidado com o nosso proceder. Deus, Ele foi muito misericordioso.
na cruz, quando ele se entregou de forma sacrificial por cada um do seu povo, ele demonstrou o que é o verdadeiro amor, o que é a verdadeira bondade, graça, misericórdia por pessoas tão ruins como nós, pecadores miseráveis. E nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Eu peço que todos abram em Mateus capítulo 5, verso de número 44. Mateus capítulo 5, verso de número 44. Aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo falando no Sermão do Monte. E devemos nos atentar a essas palavras. Verso de número 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás nos céus. Nós vemos isso, até mesmo Jesus, no seu proceder com os próprios discípulos, que falhavam tanto e erravam tanto. Olha Pedro, que negou o Senhor Jesus Cristo. Isso, se acontece com determinada pessoa, ela pega e exclui essa pessoa. Mas o que o Senhor Jesus Cristo fez? Ele colocou Pedro como autoridade da igreja. Ele trabalhou no coração desse homem. Por isso nós não devemos descartar. Não é assim que o Senhor... Porque nós teríamos muitos motivos para sermos descartados por Deus. Olha os nossos pecados, as nossas multidões de pecados. Olha o nosso proceder muitas vezes que não é condizente com a palavra de Deus e com aquilo que é esperado. Então, meus irmãos, nós devemos procurar amar os nossos inimigos, até mesmo aquelas pessoas que fazem o mal para nós. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo continua com essa exortação. Versículo de número 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Paulo aqui fala também sobre a questão da empatia, da questão da misericórdia. Nós vimos acerca desse dom naquela lista inicial do capítulo 12 de Romanos. Nós vimos que alguns dons foram descritos. Eu até mesmo falei que esse dom muitas vezes não é valorizado, a questão da misericórdia. Mas é muito bom quando em uma igreja há pessoas que conseguem se colocar no lugar um das outras, que estão lá motivando, chorando, se alegrando com os irmãos. Isso é algo maravilhoso quando acontece. Então, nós, mesmo muito de nós tendo dificuldade, nós devemos buscar isso, porque isso nada mais é do que o verdadeiro espírito cristão. Todo cristão é chamado a ter essa empatia, ter essa misericórdia, até mesmo porque olha o estado do nosso mundo. É muito triste quando nós vemos pessoas que se dizem cristãos tendo um comportamento totalmente contrário a esse que a palavra de Deus diz. É triste quando nós vemos, trazendo algumas ilustrações para nosso viver diário, quando nós vemos alguém na nossa empresa adquirindo o cargo que nós gostaríamos de ter. Qual é o primeiro sentimento que vem? Nós nos alegramos ou nós sentimos inveja? Nós pegamos e falamos: poxa, era meu aquele cargo.
Eu queria aquilo. Na verdade, nós quase estamos falando que Deus é injusto. Porque como é que Ele dá para aquela pessoa que é um ímpio, eu que sou um filho de Deus, não consigo essa promoção? Nós também vemos pessoas que se alegram com a desgraça também. Que aqui fala também chorar com os que choram. Nós vemos pessoas achando bonito o que está acontecendo no mundo, essas guerras, pandemias, doenças, toda essa desgraça, e nós vemos o quê? Pessoas se alegrando, fazendo vídeo, chacota, tantas outras coisas. É muito triste. Mas também eu quero trazer algo que eu sei que é algo complicado, mas nós precisamos olhar com isso, porque nós vemos que com a polarização política dos nossos dias, infelizmente tem alguns conceitos que, quando nós colocamos à prática, nós vamos ver que é muito terrível. Nós tínhamos um ex-presidente que tinha alguns valores mais parecidos com os valores cristãos, por assim dizer, com os conservadores. Agora nós temos um presidente que, obviamente, os valores são bem diferentes do que os nossos valores. Mas o que nós vemos muitas vezes, pessoas, pastores, líderes, até mesmo falando, é que em vez de querer que esse presidente seja convertido, que ele seja alcançado pelo Evangelho, muitas pessoas querem que ele morra, que ele seja destruído por Deus. Nós vemos pessoas até profetizando no meio pentecostal desgraças contra esse presidente. Nós, como cristãos, nós não devemos fazer isso. Por mais que sim, muitas consequências nós temos desse tipo de governo, muitas coisas são terríveis sim, nós devemos almejar que Deus alcance até mesmo ele. Nós devemos orar para que Deus trabalhe, que leve esse homem ao arrependimento, as pessoas que têm esse posicionamento também. Nós, como cristãos, nós não devemos desejar a morte. Nós não devemos desejar que esse homem seja condenado e condenado eternamente ao inferno. Não é o nosso papel. Então nós precisamos cuidar com isso, trazendo uma aplicação para nós. Nós precisamos cuidar com a postura que nós temos. Porque é muito bonito eu dizer que eu sou cristão, mas alguém que discorda totalmente dos meus valores, eu querer que essa pessoa seja destruída, que venha uma enfermidade, que aconteça determinadas coisas. Não, eu não posso fazer isso. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus que habita em mim, eu preciso ter moderação. Eu preciso ser manso, humilde, como nós vamos ver também mais adiante. E eu quero, para que a gente possa trazer ainda mais um conceito, que todos abram em Provérbios 17, versículo de número 5. Nós devemos cuidar, porque muitas vezes o nosso coração pensa assim. Eu mesmo já pensei, e o quão terrível é quando nós temos essa postura. Provérbios 17, capítulo 17, versículo 5. Diz assim: o que escarnece do pobre insulta o seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Então, mais uma vez, só reforçando isso que o apóstolo diz. Nós não devemos agir assim. Nós devemos agir diferente disso. Apesar de nós vermos pessoas, até mesmo no meio evangélico, ter essa postura, nós não devemos agir assim, meus irmãos. Nós devemos procurar a paz, nós devemos procurar viver bem entre todos. Porque nós vamos ver mais para frente que isso trará grandes resultados também. Mas nós vemos que Paulo continua com a sua exortação a partir agora do versículo 16 ao 18.
voltando a Romanos capítulo 12, diz assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Tende paz com todos os homens. Nós vemos que aqui Paulo, mais uma vez, todos aqueles que estão desde o início das exposições de Romanos, têm visto claramente que Paulo tem batido muito forte em algo que é prejudicial à igreja, a questão do orgulho, a importância da humildade na vida cristã. Nós, como cristãos, devemos ser humildes. Na igreja não há lugar para orgulho, não há lugar para vanglória. Obviamente que nós devemos buscar a paz, mas a paz, ela não está ausente de conflitos. Nós vamos enfrentar conflitos. Nós aqui estamos entre pecadores, obviamente pecadores redimidos, mas estamos entre pecadores. Nós iremos falhar uns com os outros. Nós iremos, às vezes, ir contra aquilo que nós cremos com as nossas posturas. Nós professamos com a boca determinadas coisas, mas no nosso viver tem muitas coisas que precisam ser corrigidas. Por isso é importante também a disciplina de Deus. Mas a postura, para que nós possamos ser uma igreja bíblica, uma igreja operante, uma igreja que proclama o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, uma marca é a humildade. Nós não temos nenhum motivo também para nos orgulharmos. A salvação é pela graça, mediante a fé. Foi Cristo que fez. Foi o Deus Trino que fez todas as coisas. Foi o Pai que nos escolheu. Foi o Filho que nos redimiu pela sua vida e obra perfeita na cruz. E o Espírito Santo que abre os nossos olhos, que nos regenera, nos transforma. Então, que motivo há para vanglória? Que motivo há para orgulho? Nenhum. Nós temos que olhar somente para Cristo. E se há algo em que nós devemos nos orgulhar, é em Cristo Jesus, em quem Ele é, naquilo que Ele faz, o Filho unigênito de Deus. Ele veio e se entregou por nós. Nós precisamos ter isso em mente. Mas tem outra coisa importante, que fala aqui no versículo de número 17, e nós devemos nos atentar. A questão do bom testemunho. Aqui diz: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Aqui é um chamado também a responsabilidade que nós temos de dar bom testemunho. Obviamente, esse texto é muito claro. Eu não preciso falar que nós, como cristãos, devemos fugir de coisas ilícitas, coisas que podem envergonhar o nome de Cristo. Mas há coisas também que podem ser pedra de tropeço para certos irmãos, para pessoas novas na fé. E nós devemos ter uma postura também de cuidado com isso. Mas nós vemos aqui que ele continua também com um grande aviso a todos nós. Versículo de número 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Nós precisamos cuidar. Há situações
na nossa vida, que muitas vezes nós fazemos o possível para ter um sentimento de paz, para ter um sentimento de unidade. Mas nós precisamos avaliar quando nós priorizamos a paz, mas nós deixamos de lado a verdade ou a honra, nós devemos abandonar a paz. Tem situações que vocês vão ver na caminhada cristã, que muitas vezes nós temos que ser firmes. Muitas vezes nós teremos que ir sim para o conflito, até mesmo para o embate. Porque quando é relacionada a questão de honra e verdade, nós precisamos estar no lado da verdade. Nós precisamos honrar a Deus. E por isso, o ecumenismo é algo absurdo. Muitas pessoas procuram unificar as religiões. Procuram buscar pessoas que seguem padrões heréticos, coisas que desagradam a Deus. E mesmo assim, para manter uma política de boa vizinhança, se aproximam. Não é isso que o texto fala. Nós precisamos estar do lado de quem defende a verdade. Então, obviamente, nós não iremos nos reunir em culto com pessoas que discordam totalmente das verdades que nós cremos. Pessoas que negam a Trindade, que negam a palavra de Deus, pessoas que têm uma visão distorcida do Evangelho. Então, há situações e situações. Também questão de honra. Aí nós falamos do cuidado, da proteção da família. Há vezes que nós, como homens, nós somos chamados a se posicionar e a defender, proteger a nossa família, proteger a nossa esposa. Então, há situações, sim, em que às vezes nós precisamos cumprir o chamado também de Deus, que tem as responsabilidades que nós temos também. Então, há situações que, infelizmente, não vai haver paz. Nós sabemos, em situações de guerras, conflitos, também outras coisas. Então, nós precisamos cuidar disso também. Mas nós devemos lembrar algo importante sobre a questão da vingança, antes de passarmos para o próximo verso. Nós vemos que aqui no versículo 17 diz: a ninguém torneis mal por mal. Aqui está falando na questão da vingança, né? Que é algo premeditado. Deus, Ele é o perfeito vingador. Nós, pela ira, nós podemos pecar e fazer muitas coisas erradas. Ele sabe como agir e como fazer as coisas. E vocês vão ver que quando nós não nos vingamos, às vezes nós podemos ser usados por Deus. Nós podemos ser usados para levar o Evangelho, até mesmo para essas pessoas que nos difamaram, pessoas que estão reagindo de forma agressiva contra a pregação do Evangelho, ou tantas outras coisas. Então, nós devemos confiar no agir de Deus e não devemos procurar a vingança. Lá voltando novamente para o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, nós iremos ler agora o verso de número 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando nós temos a postura que Paulo fala nesses 3 versos, as pessoas vão ver que nós somos diferentes. Vão ver que a nossa conduta, que o nosso caráter condiz com aquilo que a palavra de Deus diz. Por isso a importância
Porque isso também vai trazer um ambiente mais de paz. Quando nós estamos sempre buscando o conflito, sempre entrando em discussões, em debates improdutivos, isso vai nos trazer um ambiente também de guerra. Mas quando nós, por meio do nosso testemunho e por meio da mansidão, da humildade, nós expomos as verdades, isso não vai trazer um ambiente hostil. Pelo contrário, vai trazer um ambiente no mínimo de respeito. As pessoas podem não concordar com aquilo que nós cremos, que nós vivemos, nos expressamos, mas pelo menos elas irão respeitar. Então, nós precisamos seguir esses conselhos, essa exortação que Paulo nos diz. Mas nós vemos agora, no verso 19 a 20, que ele vai falar mais sobre a questão da vingança, que ele já deu uma pincelada no verso 17. Ele diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aqui, obviamente, continuando a dissertação do versículo 17, Paulo nos ensina a não buscar a vingança, mas confiar principalmente na justiça de Deus. A nossa resposta em meio à hostilidade, a nossa resposta deve ser procurar fazer o bem. Nós não devemos retribuir mal com mal. Nós devemos mostrar que o Espírito de Deus está agindo em nós. Porque qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós precisamos buscar viver dessa forma. Nós devemos ter domínio próprio. Nós temos que procurar controlar as nossas emoções. E nós, pelo nosso esforço pessoal, nós não vamos conseguir. Como nós buscamos isso? Por meio da vida de oração. Colocando as nossas lutas, as nossas dificuldades diante de Deus. Pedindo para que Ele age. E vai vir. Obviamente, não significa que necessariamente Ele não irá colocar mais situações para nós exercitarmos. Talvez pelo contrário, virá muitas, mas para Ele nos ensinar a questão da mansidão, do domínio próprio, do controle da língua e tantas outras coisas. Nós precisamos colocar tudo diante de Deus, até mesmo quando alguém faz algo mal contra nós. Nós devemos colocar isso diante de Deus, porque infelizmente, como cristãos, nós vamos sofrer no ambiente de trabalho, quando nós optamos por fazer aquilo que é correto. Muitas vezes, pessoas que estão acima de nós não irão aceitar. Também questão de colegas, conversações, quando nós não nos assentamos na roda dos escarnecedores, talvez nós viramos motivo de piada. As pessoas vão começar a colocar apelidos pejorativos, vão fazer diversas coisas. Mas nós não devemos responder. Nós devemos confiar em Deus, descansar em Deus. Quero também trazer algo importante em meio a tudo isso, porque aqui no verso 20, ele diz: portanto, se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O que significa isso? Amontoar brasas de fogo na cabeça das pessoas que fazem o mal para nós. Tem mais ou menos 4 posicionamentos
para não ficar extensivo, eu vou trazer o modo que eu acredito aqui que é o mais correto, a palavra de Deus. Na verdade, isso aqui é uma representação do modo de fazer com que o inimigo se envergonhe de si mesmo. As brasas simbolizam as ardentes pontadas de vergonha e contrição que resultam da inesperada bondade recebida. É através das nossas atitudes. Quando nós não respondemos o mal com o mal, mas respondemos o mal com o bem, aquilo vai chocar aquela pessoa, vai desarmar aquela pessoa, porque ela obviamente está esperando uma reação de confronto, que eu vou retrucar, que eu vou partir para o ataque, que eu vou também desferir ofensas, ou vou fazer determinadas coisas. Mas quando eu não respondo, quando eu não baixo o calão, quando eu sou capacitado por Deus para ter a questão da mansidão, do domínio próprio, a minha postura vai fazer com que aquela pessoa se envergonhe daquilo mesmo que ela está fazendo. E não só isso. Nós vemos aqui que isso vai trazer vergonha e contrição, porque ela jamais estava esperando uma atitude de bondade em meio a uma ofensa, em meio a uma injúria. E quando nós quebramos essa corrente do mal, por assim dizer, a postura, essa pessoa muitas vezes ela vai ficar em choque. Talvez na primeira hora ela não vai reagir dessa forma, mas quando ela voltar para casa e ela deitar a sua cabeça, com certeza a consciência vai acusá-la, ela vai pensar, vai refletir disso. Por que que aquela pessoa não agiu assim comigo? E mais uma vez, trazendo a questão prática, nós temos que ir para o Sermão do Monte. Novamente no capítulo 5 de Mateus, hoje nós lemos alguns versos. Nós iremos para o verso de número agora 39, para reforçar aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, mas que Paulo traz muito bem aqui na carta aos Romanos. Mateus, capítulo 5, versículo 39. Diz assim: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe-te também a outra. Então nós vemos aqui, nós poderíamos ler os versos seguintes, mas esse aqui traz bem claro. Nós não devemos responder o mal com o mal. Nós devemos procurar responder o mal com o bem. Nós somos chamados a isso. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deixou esse exemplo. Como é que Ele agia em meio a todas as ofensas? Nós vimos na cruz, em seus piores momentos de agonia, abandonado por seus discípulos, por aquelas pessoas que estiveram tanto tempo com Ele, negado por Pedro, sofrendo uma angústia. Aquele ladrão que estava ao lado, que há pouco tempo blasfemava, se Jesus não salvasse ele, nós vemos que ele teve grande misericórdia por aquele homem. Aquele homem que há pouco tempo blasfemava, ridicularizava, para ele também estava sendo um momento terrível, sua morte tinha chegado. Mas o Senhor Jesus Cristo, no pior momento dele, onde também sofreria pelos nossos pecados, Ele perdoou aquele homem. Ele garantiu o cuidado da sua mãe. Ele fez tantas coisas. Nós não temos motivo nenhum para agirmos de forma diferente. Nós devemos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas nós vemos que aqui Paulo vai novamente reforçar esse conceito no versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Aqui, Paulo vai trazer o tema principal do Evangelho, que eu já dei uma pincelada para vocês. Esse é um reflexo direto da obra de Cristo. Ele venceu o mal através do amor sacrificial. Ele se entregou no lugar de pecadores perversos. Ele viveu a vida que nenhum de nós aqui seríamos capazes de viver, uma vida em perfeita obediência. Ele foi fiel, coisa que nenhum de nós somos. Muitas vezes nós somos infiéis. Ele não blasfemou. Da sua boca não saía palavras torpes. Ele cumpriu tudo aquilo que o Pai tinha determinado. Nós somos desobedientes, nós somos orgulhosos. Ele andou em humildade, mesmo quando era ofendido, mesmo quando enfrentava oposição. Jesus sempre, seu caráter era manso, ele tinha domínio das suas ações, ele era alguém que realmente refletia. Tanto que por isso, muitas pessoas, quando olhavam para o Senhor Jesus Cristo, eles realmente viam o Filho unigênito de Deus. Eles viam o Messias prometido, o Cordeiro de Deus. João, quando viu ele, deve ter sido algo maravilhoso. Eis o Cordeiro de Deus que tira pecado, porque realmente o seu caráter deveria ser algo grandioso. Obviamente as pessoas aí fora, nós também, quando estávamos mortos em delitos e pecados, muitas vezes nós não conseguimos, mas aqueles que eram abertos os olhos, quando eles olhavam para o Senhor Jesus Cristo, deveria ser algo maravilhoso. Pense em alguém totalmente reto, perfeito, tudo dele fluía graça e verdade. Deveria ser algo grandioso. Algo grandioso. E essas pessoas tiveram o privilégio. Mas concluindo o nosso texto, nós temos algumas aplicações para nós como igreja. Primeira aplicação: nós devemos amar e abençoar os nossos inimigos. E aqui inimigos não falo só em caso de inimigos, mas aquelas oposições, até mesmo colegas de trabalho, familiares que nós temos lutas, dificuldades. Nós não devemos querer o mal, desejar o mal deles. Nós devemos orar por eles. Nós devemos ter paciência. Nós devemos tentar mostrar a verdade, apontar para Cristo Jesus. Porque se aquela pessoa for alcançada pelo Evangelho, ela não vai continuar vivendo dessa forma. Ela vai ser uma nova pessoa. E isso vai ser muito prazeroso para nós, porque nós teremos daí união com aquela pessoa, nós teremos um ambiente de paz. Então, nós devemos amar e abençoar até mesmo os nossos inimigos. Segundo, misericórdia. Nós devemos ter misericórdia. Nós devemos ter a palavra que o pessoal tem usado muito, até no ambiente comercial. Mas é verdade, nós devemos ter empatia pelas pessoas. Nós devemos saber nos colocar no lugar das pessoas. Nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram, chorar com os que choram, mas principalmente, sendo tudo isso feito em humildade. Porque nós vimos que o orgulho é uma desgraça no meio cristão. Nós somos chamados a sermos humildes. Nós somos chamados à humildade. Terceira lição importante: não devemos buscar vingança. Nós devemos confiar na justiça de Deus. Ele é justo. A nossa justiça é falha. Nós somos falhos. Nós somos parciais. Nós somos emotivos. Nós adotamos duas medidas. Nós tratamos pessoas de formas diferentes.
Nós não somos aptos para julgar. Ainda mais se aquela pessoa deve ir para o céu ou para o inferno. Quem somos nós para fazermos isso? Nós devemos confiar na justiça divina. Até mesmo com aqueles que fazem coisas terríveis contra nós. Nós devemos descansar e confiar que Deus vai fazer. Quem sabe aquela pessoa pode vir a se converter e pode ser um grande amigo, um irmão, nos auxiliar, a gente não sabe. Olha Paulo, perseguidor da igreja, alguém que fazia coisas terríveis, agora falando sobre isso. Alguém que perseguiu a igreja, matou, que fazia coisas terríveis, mas depois que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, nunca mais foi o mesmo. Era alguém amoroso, paciente, alguém que realmente buscava cada dia mais crescer no conhecimento da palavra de Deus, ter um caráter mais condizente com aquilo que ele cria. E por último, devemos vencer o mal praticando o bem. Quando as pessoas vierem ter essas atitudes contra nós, nós não devemos responder na mesma moeda. Nós devemos procurar fazer o bem. Nós devemos colocar diante de Deus em oração. Se há alguém nos perseguindo, se há alguém nos tratando mal, nos difamando no ambiente de trabalho, ou qualquer outra coisa, vamos colocar diante de Deus essa situação. Não vamos agir para os nossos próprios meios, tentando mostrar coisas diferentes. Não, confiamos em Deus e em sua justiça. Procuramos tratar essa pessoa com respeito. Se ela não nos cumprimenta, nós cumprimentamos. Se ela não diz um bom dia, nós falamos. Se ela não tem uma postura respeitosa, nós o respeitamos. Porque nós devemos lembrar, em primeiro lugar, que aquela pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus. Por mais que talvez não seja um filho, é uma criatura de Deus. E obviamente a queda manchou todos os aspectos, mas ainda há resquícios, ainda há, e Deus se importa também. Não pensem que Deus se alegra com a perversão, com esses valores desse mundo, com essa desgraça que está hoje. E portanto nós também não devemos nos alegrar com as desgraças que acontecem hoje. Nós devemos ter tristeza. Nós devemos ansiar que Cristo venha redimir, que Cristo venha fazer a sua obra. Nosso país corrupto, sujo, tantas coisas sendo descobertas, nós devemos orar para que Deus nos dê um governo justo, um governo bom. Por mais que seja determinada pessoa que está lá na frente, Ele pode fazer. Então nós devemos descansar e confiar nele. Porque Cristo é o exemplo. Cristo, quando nós olhamos para esse texto, aqui esses versos que nós acabamos de ver, nós vemos o caráter do Senhor Jesus Cristo. Ele agiu assim, de forma perfeita. Ele é o exemplo máximo dessa vida transformada. Porque ele sofreu naquela cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa corrupção. Não era dele, era nossa. Mas ele demonstrou esse amor ao morrer por pecadores. Mesmo quando nós estávamos todos perdidos. Agora é muito fácil nós falar agora que nós fomos regenerados por Deus, aqueles que nasceram de novo, têm a compreensão de quem é Cristo, do glorioso Evangelho. É muito fácil nós falarmos, mas olha alguns anos atrás, olha antes da conversão como nós vivíamos. Mas Ele nos amou. E aqueles ainda que não creem, não despreze esse grande amor. Porque em Cristo Jesus você irá encontrar o perdão. Em Cristo Jesus nós encontramos também a reconciliação com Deus. Porque nós vimos, e Paulo deu uma ênfase muito grande,
acerca do ministério da reconciliação. É somente por meio de Jesus Cristo que nós somos reconciliados com Deus. Por meio de sua vida e sua obra perfeita na cruz, sua morte e ressurreição, é que nós somos. Nele também nós encontramos a vida digna de ser vivida. Porque olha essas pessoas, elas podem se iludir, elas podem encher seu coração de ídolos e tantas coisas, mas são coisas perecíveis. Nada disso se compara nem de perto à vida eterna, a paz que excede todo entendimento, um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, conhecimento da palavra de Deus, oração, podermos falar com Deus diariamente, saber que mesmo se o mundo estiver caindo lá fora, nós não estamos só. O Espírito Santo de Deus habita em nós, está conosco. Deus não irá nos abandonar. Por isso, há esperança de vida eterna, a esperança de uma vida de paz, uma vida de verdadeira alegria, sim. Obviamente não vai ser só alegria, mas nós iremos ter momentos onde nos alegraremos em Deus, onde podemos nos regozijar em Deus. Basta lembrarmos a nossa conversão, quando nós olhamos para Cristo, quando cremos nele. Que sentimento de alegria foi saber que a minha culpa foi paga na cruz do Calvário. Que sentimento maravilhoso foi para cada um de nós, quando nós compreendemos as verdades, quando nós começamos a descobrir as doutrinas da graça, quando começamos a nos aprofundar no Evangelho, quando começamos a conhecer quem mais Deus é, acerca do seu caráter, do seu perfeito, seus perfeitos decretos. É nisso que nós devemos olhar. Que Deus nos ajude a vivermos realmente uma vida que agrade a Deus, uma vida transformada, uma vida de amor, uma vida de humildade, uma vida de paz, uma vida de mansidão, de domínio próprio. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa caminhada cristã, na nossa peregrinação, porque também nós não temos motivos para nos entristecer. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, é daqui para a eternidade. Nós temos que olhar para Cristo. Nós temos que refletir acerca da eternidade. Porque lá sim, nós poderemos viver de forma plena, sem pecado, sem tristeza, conhecendo mais quem é esse Deus de forma plena. Não teremos mais também essas lutas que nós temos, essas dificuldades, né? Essa, muitas vezes, inconstância que nós temos, cada um de nós. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Agora nós iremos entoar um último cântico ao nosso Deus e depois eu irei terminar.